Olá, meus queridos alunos da terceira série do Colégio Estadual Nazaré Nunes, as minhas turmas aí, a 3301, 3302, a 3303, um forte abraço a todos, né? E sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula de física, pessoal. Turma, na aula de hoje nós vamos estudar a eletrodinâmica, certo? A eletrodinâmica é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento. Enquanto que nós estudamos na eletrostática as cargas elétricas em repouso, aqui na eletrodinâmica elas vão estar em movimento. Tudo bem, turma? Bom, eu quero dizer para vocês aqui, só relembrando aqui alguns conceitos lá da eletrostática, que nós já sabemos que a matéria ela é formada de quê? De átomos, né? Certo? Que é um termo do grego indivisível. Então, pessoal, por muito tempo se pensou que o átomo era o alicerce do universo, né? Digamos assim, ou seja, a menor partícula, tá? Mas nós sabemos hoje que não é bem assim, né? Em 1897, com a descoberta do elétron, né, pelo físico inglês J.J. Thomson, né, já vieram fazendo grandes experimentos e elaborando grandes outros modelos atômicos, e aí até chegar na conclusão que na sua própria constituição, que é a constituição do átomo, foram encontradas inúmeras outras partículas bem menores. Olha que coisa, né, pessoal? Entendeu? Bom, só que na aula de hoje nós vamos considerar as três principais partículas, né, para o nosso curso, né, que é o próton, o nêutron e o elétron. Não dizendo que não há outras partículas, né? Nós temos os fótons, nós temos os neutrinos, tá? Da física quântica nós sabemos disso. E temos também, por exemplo, o mu, o pion, o cal, o sigma, que essas partículas aqui elas já não são tanto do nosso conhecimento. Ok, turma? Bom, de posse disso, nós vamos agora para o modelo atômico do átomo. Acompanha aqui, turminha. Olha só, eu vou relembrar aqui, né? Eu vou relembrar aqui o que você já aprendeu, tanto na física como também na química. Nós sabemos, pessoal, que tanto os prótons como os nêutrons, eles estão arranjados, né, numa pequeníssima região central, que constitui o quê? O núcleo do átomo, não é verdade? Enquanto os elétrons, nós sabemos que eles ficam em movimento muito rápido em torno desse núcleo, né? Só que distribuídos em níveis de energia permitidos, né? E esses níveis de energia, eles se localizam naquela região que nós chamamos de eletrosfera, né, pessoal? Então, tudo isso aí nós já temos em mente, ok? Bom, de posse disso, meus queridos alunos, nós vamos agora para o conceito de corrente elétrica. Eu vou passar aqui o conceito de corrente elétrica para ti, mas nós vamos ter que, primeiro, se aprofundar no que vem a ser outro conceito importante, que é o de elétrons livres, tá? Ok? Fiquem atentos. Então, nós podemos dizer que a corrente elétrica, pessoal, é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Ficou bem claro? Ó, corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Eu sei que às vezes você fica perguntando assim, caramba, mas como é que se dá esse movimento ordenado dentro dos fios condutores, né? Bom, antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos ter que primeiro entender o funcionamento dos elétrons livres. Acompanhe aqui comigo, tá? Bom, olha só. Pessoal, nós temos aqui o núcleo do átomo, onde está constituído dos prótons e os nêutrons, e nós temos aqui a região, né, externa do núcleo, que é a chamada eletrosfera. Tá? Fiquem atentos nisso aqui para nós entendermos o conceito de elétrons livres. Pessoal, quando um elétron, digamos que esse elétron aqui da camada P, né? Quando um elétron ele recebe energia, sabe o que vai acontecer quando ele recebe energia? Ele vai se afastar ainda mais do centro. Ele vai perder assim, né, a forte atração que ele tinha com o núcleo atômico, certo? Passando de uma camada para outra. Ficou bem claro isso? Então, o elétron recebeu energia, né? Ele recebeu energia, o que é que ele faz? Ele se afasta do núcleo, né? Ele passa de uma camada para outra, né? E esse salto de uma camada para outra é o que nós chamamos em física de salto quântico. Tá bem claro? Ficou entendido isso aí? Agora tem um detalhe. Quando esse elétron, quando a camada inicial, né, para esse salto é a camada de valência, pessoal, que vocês já estudaram na química, que é a camada mais externa do átomo, aí esse salto, pessoal, pode acontecer o seguinte, ó, pode externar, ou seja, ultrapassar
uma barreira que nós chamamos de barreira potencial. Aí o que que acontece? Esse elétron livre, esse elétron, ele já é livre, né, porque ele se desprendeu da nuvem de elétrons, tá? Que essa nuvem está presa ao átomo. Então esse elétron, ele passa agora a não pertencer mais àquele átomo, mas ele se tornou um elétron livre. Ficou bem claro isso aqui, essa explicação, pessoal? Então você olhando aqui para a figura, vocês notam que esses pontinhos amarelos são os elétrons. Todos eles estão totalmente desprendidos do átomo. Tá? Passam a ser elétrons livres. Claro que em movimento desordenado. Nós vamos comentar isso mais na frente. Ok, pessoal? Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para um detalhe. Preste atenção. O elétron, os elétrons nós sabemos que são partículas subatômicas de cargas o quê? Negativa, né? Certo? E esses elétrons, eles estão presentes, né, pessoal, em todo elemento químico, em átomos de todo elemento químico. A gente sabe disso, tá? Tudo que constitui as inúmeras matérias do nosso universo está presente ali o elétron. Agora, quando se referir a elétrons livres, aí você vai lembrar o seguinte, ó, elétrons livres, esses caras são aqueles caras que se desprenderam da camada de valência, né? Ou seja, eles se desprenderam da última órbita eletrônica do átomo, e aí passaram a se tornar elétrons livres. Elétrons livres. Ficou bem claro aqui o conceito de elétrons livres, pessoal? Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que esses elétrons, quando eles estão nessa camada, na camada de valência, esperando só o ponto de dar o salto quântico, né? Eles, pessoal, eles estão no ponto de se desprender do átomo. Aí quando ele se desprende do átomo, para quê? Para gerar corrente elétrica. Ficou bem claro isso, pessoal? E lembrando que somente os materiais condutores, fica bem claro isso, que somente os materiais condutores possuem elétrons livres na sua camada de valência. Tá bem claro, pessoal? Bom, agora, você faz uma pergunta. E nos dias de hoje, qual é a finalidade dos elétrons livres? Qual é a função deles? Pessoal, como foi comentado, né, nós comentamos agora há pouco, né, os metais, eles possuem uma quantidade grande de elétrons livres. Tá? Ele possui uma quantidade grande de elétrons livres. Então, o que que acontece? Uma das funções de aplicação dos elétrons livres é na eletricidade. Tá? É na eletricidade. Aí você vai me responder, aí você vai me fazer a pergunta, vem cá, professor, e esses elétrons livres, sozinhos, eles produzem corrente elétrica? De maneira nenhuma. Eles não vão produzir corrente elétrica, eles sozinhos. Então, o que é necessário para que esses caras passam a produzir corrente elétrica? Aí é necessário uma força. Tá? É necessário uma força que vai agir sobre eles, né, que eles estão de maneira desordenada, para colocar na ordem, tá, dentro do fio condutor. Acompanhe comigo aqui no próximo slide. Ó, aqui diz o seguinte, presta atenção. Nós temos aqui um fio condutor, certo? E os elétrons estão de maneira desordenada, como vocês estão observando aqui. Aqui nós temos o fio condutor. Bom, quando se estabelece uma DDP, uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica nos terminais desse fio, pessoal, tá? Que aqui no caso, é a fonte de alimentação aqui, nós temos um gerador de corrente contínua, que é uma bateria, né? Então nós pegamos esse fio, ligamos aos polos da bateria. Bom, turma, automaticamente, no interior desse fio condutor, vai se criar um campo elétrico. Certo? Um campo elétrico orientado da seguinte forma, do polo de maior potencial da bateria, que é o polo positivo, para o polo de menor potencial da bateria, que é o polo negativo, o polo B. Então, notem que a orientação do campo elétrico é do polo de maior potencial para o de menor potencial. Certo? Bom, e os elétrons livres que estavam lá dentro, hein? Pois é, aí esses caras, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar sob a ação dessa força, né, do campo elétrico, que vai colocar eles na ordem, tá? Só que do sentido do polo de menor potencial para o de maior potencial. Ou seja, o sentido da corrente elétrica, que agora ele já passa a ser corrente elétrica, é oposto ao do campo elétrico. Ficou bem claro isso aí, pessoal? Então foi obrigado essa força gerada pelo campo elétrico para que colocasse esses caras na ordem. Aí aqui do lado, turma, eu coloquei aqui um circuito elétrico, eu fiz aqui um circuito elétrico para vocês entenderem melhor. O que é o circuito elétrico? O circuito elétrico, turma, é a trajetória, né, percorrida pela corrente elétrica, ou é o caminho percorrido pela corrente elétrica, onde nós temos aqui uma pilha, né, um gerador de corrente contínua,
certo? Nós temos aqui uma chave e nós temos aqui uma lâmpada, como um resistor elétrico. E lembrando, turma, não esqueça, ó, tensão elétrica que foi aplicada nos polos, né, desse fio é dada em volts. Grava isso, tensão elétrica é dada em volts e corrente elétrica é dada em ampere. Ok, pessoal? Ok? Então nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.